E aí, bom dia galera, tudo bem com vocês? Está tudo ótimo sim. Bom, o nosso grupo vai apresentar então a partir desse vídeo os genes e cromossomos, a síntese proteica, duplicação de DNA, divisão celular e também a morfologia dos cromossomos. Vamos nessa então, solta a intro! Bom pessoal, para começarmos vamos primeiro entender aonde encontramos os cromossomos, genes e DNA. Portanto, localizados no centro da célula eucarionte, vemos na imagem que os genes eles se localizam nas moléculas de DNA, as moléculas de DNA se localizam nos cromossomos e os cromossomos se localizam no núcleo. As moléculas de RNA elas se localizam no núcleo em menor quantidade, mas no citoplasma em maior quantidade. Afinal, o que é genes? O gene é um segmento de uma molécula de DNA que contém um código para a produção dos aminoácidos da cadeia polipeptídica e as sequências reguladoras para a expressão. Embora no genoma humano existam grandes sequências não codificantes. As sequências codificantes são chamadas de exons. Elas são intercaladas por regiões não codificantes, chamadas de introns, que são inicialmente transcritas em RNA no núcleo, mas não estão presentes no RNA final no citoplasma, não sendo representada no produto proteico final. Em muitos genes, o tamanho cumulativo de exons é muito menor que o de introns. O cromossomo é constituído por uma longa fita dupla de DNA. O DNA é o material que constitui os genes. O cromossomo é composto de proteínas chamadas histonas, que se arranjam em grupos de 8 e são envolvidas pela molécula de DNA. Esses grupos de 8 histonas, enroladas pelo DNA, são chamadas de nucleossomos. Há muitos nucleossomos na molécula de DNA, e esses nucleossomos ajudam no envelamento do cromossomo. Todas as células de um organismo possuem o mesmo número de cromossomos, mas este número varia de espécie para espécie. Cada célula somática humana possui 23 pares de cromossomos. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, que acontece em duas fases chamadas transição e tradução. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda o RNA, ribossomo, enzima específicas e aminoácidos, que formaram a sequência de proteínas a ser formada. Vamos entender o que cada RNA significa para seguirmos em frente. São necessários 3 RNAs para efetuar a síntese proteica. RNA mensageiro, processado, carrega a informação, ou seja, a sequência de bases para a síntese proteica. RNA ribossômico é um constituinte estrutural e funcional dos ribossomos, aonde a síntese proteica vai acontecer. RNA transportador carrega os aminoácidos que serão adicionados à proteína nascente e faz a leitura da sequência de bases do RNA mensageiro. Isso quer dizer que o RNA transportador é a molécula que modifica os códigos genéticos. Agora prestem atenção no vídeo para entender mais sobre o ciclo. O ribossomo é constituído por 2 subunidades, uma grande e outra pequena. O ribossomo percorre a molécula de RNA mensageiro proveniente do núcleo até atingir um ponto constituído pela sequência de bases A ou G, o códon de inicialização a partir do qual se inicia a tradução. O alongamento da cadeia de aminoácidos dá-se com a intervenção do RNA de transferência, o primeiro dos quais toma o nome de tRNA iniciador. O RNA de transferência tem a função de transportar aminoácidos e liga-se ao local exato do ribossomo através de uma sequência de bases complementares do RNA mensageiro.
O tRNA iniciador encontra-se ligado ao local P ou peptidil do ribossomo. O outro local designa-se por local A ou aminoácido. O alongamento da cadeia polipeptídica começa com a chegada do segundo RNA de transferência que transporta um aminoácido. O RNA de transferência liga-se ao local aminoácido do ribossomo através do emparelhamento do anticódon com o códon do RNA mensageiro. Em seguida, uma enzima promove a ligação peptídica do aminoácido do local P ao aminoácido que se encontra no local A. O ribossomo desloca-se então ao longo da molécula do RNA mensageiro até ocupar um novo códon, ao mesmo tempo em que o RNA de transferência, que se encontra no local A, passa a ocupar o local P, libertando o RNA de transferência que aqui se encontrava. O processo volta a se repetir com a chegada de novo RNA de transferência, dando-se assim novo alongamento da cadeia peptídica. Em resumo, o DNA transcrito pelo RNA mensageiro, que é o RNA-M, depois a informação é traduzida pelos RNA ribossômico e a molécula das proteínas. O RNA transportador, que é o RNA-T, que transporta aminoácidos cuja sequência determina a proteína a ser formada. A duplicação ou replicação ocorre na interface da divisão celular e é dirigida pela enzima DNA polimerase. Inicia-se pela separação das fitas. Ocorre a quebra das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e as fitas são quebradas, formando a forquilha de replicação. Com a exposição das bases nitrogenadas, o enzima DNA polimerase adiciona novos nucleotídeos livres nas fitas separadas. O encaixe ocorre da maneira que os nucleotídeos sejam complementares a T e CG. Quando as duas fitas originais tiveram sido completadas por novos nucleotídeos, temos duas moléculas de DNA idênticas entre si. Em cada molécula, há um filamento novo e um antigo. Esse último foi usado como um molde para a formação de nova fita. Por este motivo, chamamos o processo de duplicação semiconservativa. Todo cromossomo possui um estrangulamento, através do qual são puxados pelas fibras do fuso até os polos da célula para a separação das cromatídeos. Esse estrangulamento recebe o nome de centrômero. De acordo com a posição do centrômero, os cromossomos são divididos em metacêntrico. O centrômero se localiza no centro do cromossomo, sendo os braços do mesmo tamanho. Submetacêntrico. O centrômero está um pouco afastado do meio do cromossomo. Acrocêntrico. O centrômero está bem afastado do centro do cromossomo, próximo a uma das extremidades, resultando em um braço bem maior que o outro. Telocêntrico. O centrômero está localizado na região terminal do cromossomo. É isso então, pessoal. Espero que tenham entendido. Caso não entendeu, faça perguntas para não ficar a dúvida. Então, fiquem agora com as questões. Aqui é o Bruno e eu fui. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of it. Nossa, mano. Quando dá certo, vamos